Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria. Quero te convidar para refletirmos a respeito do nosso ano bíblico. Esse ano bíblico é de ontem, do dia 6/2, e ele está no capítulo de Números, do capítulo 6 ao capítulo 12. Inicia-se no capítulo 6, Deus falando ali para Moisés a respeito da lei do nazireado, a pessoa que se separava por um propósito de estar com Deus, pessoa que fazia um voto. E diz assim: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer esse voto, a fim de se consagrar a Deus, sendo nazireu. Então Deus ali ele especifica como a pessoa tinha que viver. Ela tinha que ter os seus costumes, como bebidas, comidas, diferente das outras pessoas. Ela não podia fazer o que o povo fazia, ela tinha que ser ali obediente à vontade de Deus. Também temos a bênção sacerdotal que Deus disse ali a Moisés, consagrando o povo, dando a bênção a ele, prometendo. E as ofertas dos príncipes, 12 tribos, 12 príncipes. Os príncipes levaram a oferta ao santuário e dedicaram a Deus. E aqui está no capítulo 7, todas uma após outra, repetida. Nós vemos as 7 lâmpadas do santuário. Nós vemos a consagração dos levitas, a celebração da Páscoa e também a nuvem sobre o tabernáculo. Aqui a gente ouve falar esses nomes, mas eu já ouvi falar sobre isso. É porque Deus ele repete. Ele repete para nos ensinar. E nós vemos também as 2 trombetas de prata. Deus pediu para que eles fizessem 2 trombetas, e essas trombetas era para convidar o povo. Dependendo da maneira que ela tocasse, que ela tinha sido tocada, ela era para um tipo de pessoas vir, ou os príncipes, ou toda a congregação, para comparecer no santuário, ou para comparecer à porta da sua tenda ali. Então Deus ele nos dá ordem, ele nos instrui e ele quer que nós sejamos hábeis para obedecer. E também aqui os israelitas eles partem daquele lugar que eles estavam ali no Sinai. Eles partem em rumo à terra prometida. E Moisés e o povo caminhando encontra o seu cunhado, o cunhado de Moisés. E Moisés convida ele, vamos conosco. Ele fala, não, não vou. E Moisés insistiu com ele e falou, se você for, ao chegarmos lá, tudo que nós ganhar, nós vamos repartir com você. E ele aqui não deixou claro se ele foi ou se não. Mas por que não está claro se ele foi ajudar o povo? Porque era Deus que conduzia. Não importa. Não importa se ele foi ou se ele não foi. Porque se ele tivesse ido, quem ia conduzir também era Deus, não era ele. Porque Deus já tinha prometido para aquele povo, eu vou levar vocês. Me obedeça que o resto eu faço. Então nós vemos que Deus, quando Deus promete, se nós fizermos a nossa parte, Ele cumpre. E muitas vezes a gente faz algo que não é da vontade de Deus, mas quando a gente passa a conhecer o que Deus deseja que nós façamos, o que nós temos que fazer é conversar com Deus. Senhor, até aqui eu não fiz o que o Senhor pediu, mas eu quero fazer. Porque da mesma maneira que Deus ele usa de repetição aqui para que nós entendamos, para que nós aprendamos o que Ele deseja para nós, Ele vai continuar nos conduzindo. Porque quer nós façamos certo, ou quer nós erramos, como Moisés aqui, Moisés sabia que ele e o povo estavam sendo conduzido por Deus, mas ele colocou ali na boca as palavras para que alguém pudesse entender que aquele rapaz poderia conduzir eles
a algum ponto. Então, nós, como seres humanos, nós falhamos, mas Deus é quem nos conserta. Deus é quem nos mostra como temos que andar. Temos que aceitarmos ser conduzidos por Deus. Então, esse é o nossa reflexão do ano bíblico de hoje e que Deus possa nos conduzir para obedecê-lo a Ele. Em nome de Jesus. Amém.